Qual o nome dá para este ser humano? Eu não encontro outro, Daiane, a não ser delinquente. É delinquência o que o presidente da República faz. É um delinquente sentado na cadeira de presidente da República. Não há um outro nome. Com quase 500 mil mortos, ele vai para uma live e diz que é melhor a pessoa se infectar com o vírus do que se vacinar. É o único chefe de Estado no planeta que faz campanha contra a vacina. Bolsonaro, é mentira o que você está dizendo. Você é mentiroso. Você é um irresponsável. Você é um delinquente. Não é possível, Daiane. Eu fico muito irritado assim com isso, especialmente nesse dia em que eu acabo de voltar. Eu tomei a vacina agora à tarde, então eu vi funcionando. Quanta gente está trabalhando para essa vacina chegar aqui, ó, no braço da gente. Fui num posto de saúde aqui próximo de casa. Pelo menos umas 20 pessoas, entre a triagem, entre você fazer a ficha, o controle e depois os profissionais realmente que aplicam as doses de vacina. É um sistema muito bem montado, enfim, o Brasil tem a técnica, e tem profissionais, e tem organização, e tem isso espalhado pelo país inteiro. Era para a gente estar vacinando muito mais gente. E aí vem um sujeito desse e faz uma afirmação mentirosa e irresponsável. É inacreditável. E o pior é que ele tem apoio de outros delinquentes. Hoje, de ontem para hoje também, publicada a entrevista de um general, mais um general, presidente do Superior Tribunal Militar, que diz que o Bolsonaro é um democrata e que a oposição está esticando a corda. Eles acham que estão em 1980. Daí eu fiquei me lembrando de quando eu comecei a acompanhar a política, nos anos 1980, ainda estávamos na transição para a democracia, era fim do governo Figueiredo, do governo Sarney, e os militares queriam dizer o que podia e o que não podia. Manifestação em Brasília não pode. Ia lá o Newton Cruz com o chicotinho, não pode, não exagerem na democracia. Então quem que esse general pensa que é para dizer que a oposição está esticando a corda? Quem está esticando a corda são os militares, que estão sentados em cima de cargos e usufruindo desse governo que levou 500 mil pessoas à morte no Brasil. É uma vergonha. Os militares, se não saíram manchados como deviam da ditadura de 64, houve uma anistia vergonhosa em nome da preservação da democracia e da paz no Brasil, dessa vez vão sair manchados pelas mortes. General, você que preside o Superior Tribunal Militar, você é corresponsável por isso. E nós temos que dizer isso nas ruas amanhã. Tem que ter mais indignação. Chega de ficar assistindo tudo isso só com tristeza. Temos que transformar a tristeza em raiva. É legítimo ter raiva de um governo desse, e muita. A CPI hoje fez muito bem. Negou palco, o relator se retirou e negou palco para os médicos negacionistas. O Renan Calheiros disse que era a mesma coisa do que ouvir um astrônomo dizer que a Terra é plana. Então, que ele não ouviria o depoimento de um astrônomo que gostaria de convencê-lo de que a Terra é plana. Então, por isso, se retirou e deixou os negacionistas falando sozinhos. Renan Calheiros aproveitou para apresentar uma lista de investigados, essa é uma notícia importante do dia, a lista de investigados da CPI deixam de ser testemunhas e passam a ser investigados. Os ex-ministros Eduardo Pazuello, da Saúde, um general corresponsável pelo genocídio, o ex-ministro da Secretaria de Comunicação, o Fábio Van Garten, o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, além dessa turma do gabinete de ódio e desse gabinete de mentiras na área de saúde. Viraram investigados. A CPI vai investigar essa gente. E disse o Renan também hoje, falta muito pouco para que o Bolsonaro, ele próprio, vire alvo da investigação da CPI, abertamente. Ele indiretamente já é alvo, mas ele vai ter que ser investigado, né? Porque ele é responsável por tudo isso. Agora há pouco, Daiane, eu vou colocar aqui na tela, o senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente da CPI, interpelou o Facebook e o Google por causa dessas declarações absurdas do Bolsonaro contra a vacina. O vice-presidente da CPI pediu a convocação dos representantes das duas plataformas. Já que eles tiram tanta gente do ar, pode um presidente irresponsável fazer com que muita gente não queira se vacinar? Está fazendo campanha especialmente contra a Coronavac, que
foi a vacina que eu recebi com muito gosto hoje aqui no braço. Está dizendo, a Coronavac dá 50% de proteção. Mentira! Ela dá 50% de proteção para os casos leves e para os casos graves ela praticamente zera a chance de morrer para quem tomar as 2 doses. É mais de 90%. Então ajuda muito tomar as 2 doses da vacina, seja que vacina for. E o presidente tem que ser repreendido. Não dá para ficar mais com esse irresponsável que está praticando crimes em série. É um serial killer político, o Bolsonaro. Não dá mais para suportar esse sujeito na presidência. Daqui a pouco vamos falar com a Helena Chagas ao vivo, nossa comentarista de política direto de Brasília, e com o Raimundo Bonfim, da Central de Movimentos Populares, que vai falar sobre as manifestações do 19 de junho. E também temos a presença da Regina Zappa, que sempre fala de cultura às sextas-feiras aqui no Boa Noite. Além de tudo, a Helena Chagas vai falar com a gente sobre a campanha antecipada que o Bolsonaro fez hoje. É crime eleitoral. Então ele cometeu crime de saúde e crime eleitoral ao fazer campanha antecipada no Pará, mostrando uma camiseta escrita Bolsonaro 2022. Se isso não é campanha antecipada, nada mais é. Então ele é serial killer político, comete crimes em série. Precisa ser parado pelas instituições e pelo povo brasileiro. Daiane. Rodrigo, eu acho que não tenho muito a acrescentar o que você falou. É indignação, um sentimento de muita revolta, né, diante de tantos amigos que a gente perdeu ao longo deste caminho, por conta do atraso na compra de vacinas, depois do atraso, a negação da compra por diversos meios, caminhos, e agora esse deboche, né, essa postura. O YouTube e o Twitter tirar, não muda o fato que ele é o presidente da República, né, é importante, acho que a ação do Randolph é importante, mas, do ponto de vista prático, todos esses setores do Centrão que o apoiam, chegou no limite, assim, que não dá mais para aceitar esse tipo de declaração. Que centrão é esse, né? Que direita é essa que se comporta apática diante dessa situação, enquanto isso os cães ficam ladrando, né? Ficam latindo, né? Tentando ameaçar, tentando intimidar, justamente na véspera da manifestação, dizer que é a gente que está puxando, a gente que eu digo é o campo democrático, né? Que está puxando a corda, etc. É justamente a ação que eles fizeram lá atrás e querem ver se dá certo agora, né? Lá nas ações do Supremo, que estavam julgando o Lula e tal, esse exército saía, né? Botava a cabeça para fora e dizia, tem que fazer o que eu quero. Se não fizer o que eu quero, a gente vai entrar. E fica o tempo inteiro dizendo isso. A gente não pode mais aceitar esse tipo de situação, ameaça, porque isso está custando quase 500 mil vidas e está colocando em xeque a nossa democracia, de fato. Não é mais uma utopia do ponto de vista da intenção, né, deles. Não, eles estão colocando, de fato, as mangas de fora e se a gente deixar, a coisa fica feia. As manifestações ganham um peso muito maior amanhã, né? A importância desses atos amanhã tem essa importância. Além da vacina, da luta pela vacina, tem um caráter democrático muito importante. E quem diz, né, ontem a gente assistiu aqui o senador Alessandro falando, se tiver o Bolsonaro e o Lula, vou pensar, não tem mais o que pensar, não há espaço para pensar, porque esse diálogo que a gente manteve com ele está inclusive, em risco, né, dele ter esse diálogo, dele ter esse direito de se manifestar, né, e enquanto isso vão saindo os outros ratos dos porões, e a gente vai assistindo isso, não dá mais para assistir, acho que é bem por aí a linha que você colocou. Eu não sei se eu estou indignado porque eu fui tomar a vacina e eu vi de perto, né? Eu não tinha ido ainda a nenhum centro de vacinação, e eu vi de perto o trabalho das pessoas, eu recebi a vacina, eu saí de lá falando, não é possível, gente, que as pessoas estejam contra isso. Nós podíamos estar vacinando muito mais, porque ali estava a organização, que é uma organização permanente, eu até perguntei, vocês trabalham? Não, somos todos da UBS aqui do bairro. Só que a UBS, né, a Unidade Básica de Saúde, criou vários postos avançados no bairro para dar conta de da demanda. Tudo funcionando assim, primeiro com uma educação como um reloginho, sabe, Daiane? É uma coisa realmente para a gente ter orgulho do sistema de saúde e de ajudar a que ele seja cada vez mais forte no Brasil. E aí você tem um presidente que trabalha contra isso, trabalha contra a educação pública que avançou com problemas. Mas, gente, era muito pior antes. Faz só 20 anos que o Brasil tem todas as crianças na escola, né?
Foi só no governo Fernando Henrique Cardoso, na época do Paulo Renato Souza, que era o ministro da Educação, foi ali que o Brasil conseguiu botar todas as crianças na escola. Eu vejo muita gente falando, escola pública piorou muito. Gente, piorou. A escola pública antes era para 40%, 50% da população, né? Aí você amplificou, trouxe todo mundo para dentro. O país era rural, muita gente ficava nas fazendas, aí ninguém nem sabia se estava na escola ou não. Aí o país colocou para dentro da escola. Tem que melhorar a escola. É um lento trabalho, não é por milagre. Se você quiser fazer com democracia, né? E a mesma coisa na saúde. Aí vem um sujeito desse e age como um delinquente, querendo destruir o sistema de saúde, o sistema de educação, tudo.